Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. A paz que tanto buscamos está no silêncio, que nem sempre fazemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Confiantes na imensidão da misericórdia de Deus, sejamos sempre alegres e contentes e testemunhemos a alegria do Cristo ressuscitado e rico em misericórdia. Amém. A paz começa dentro de ti. Mensagem para o dia 13 de abril. Se a serpente morder por erro de encantamento, não vale a pena ser encantador. Eclesiastes 10, versículo 11. Tu caminhas para por estradas incertas, eu sei. E há dias em que parece que todo mundo tem um mapa, menos tu. Essa insegurança que te visita às vezes tenta te convencer de que não és capaz, de que não sabes o suficiente e de que vai dar tudo errado. Mas escuta, crescer também é aceitar que não se sabe tudo, que nem sempre se tem certeza e mesmo assim continuar. Não te exijas perfeição, meu filho. A vida é cheia de recomeços e tentativas. Os que caminham firmes não são os que têm todas as respostas, mas os que aprendem a confiar sem ver o caminho todo. E aí que eu entro. Quando teus pés hesitarem, eu serei chão. Quando tua voz vacilar, eu serei silêncio que escuta e acolhe. Tu não estás sozinho. Tuas dúvidas não são monstros. São só sinais de que teu coração deseja acertar. Vá com calma e por agora repousa, a força sendo semeada em ti, mesmo na insegurança. Palavra-chave de hoje: confiança. Quando nós temos confiança em nós e no processo, a gente vai sem se preocupar. E quando alguém estiver por perto e falar, isso vai dar certo? Parece que isso aí vai desandar. E a gente confiando, sabendo como que as coisas vão se desenrolar, nós apenas olhamos com um olhar sereno para essas pessoas e dizemos: calma, eu sei o que eu estou fazendo. Na vida espiritual, no nosso desenvolvimento, é claro que nem sempre a gente conhece o resultado final. Vamos colocar numa prática. Você já fez ou já viu alguém fazendo uma receita de bolo, por exemplo? Normalmente, a receita de bolo, quando a gente vai, enfim, né, colocou todos os ingredientes, bateu tudo certinho, vai colocar na forma, ela tá assim, grossa a massa, né? Mas, se alguém está fazendo uma receita e ela tá mais para líquida, é capaz de a gente olhar e falar, mas peraí, isso aí vai dar certo? O bolo, ele precisa ter a massa precisa ter aparência de massa. Ela não pode lembrar mais uma água. Ela tem que ter textura de massa, ela tem que ter encorpamento de uma massa. Mas isso é no primeiro momento. Você olhou e falou, mas isso aí tá aguado demais, você tem certeza? Aí quando, enfim, assou o tal do bolo e viu que ele ficou maravilhoso, aí você tem o início, o meio e o fim do processo. Num outro momento, se você for fazer, colocar essa receita em prática e outra pessoa que não tenha visto, olhe,
vai ter o mesmo pensamento. Mas isso vai dar certo? Como você conhece o processo, início, meio e fim, você olha para a pessoa, confia, eu sei o que eu estou fazendo, não é assim? Pois bem, na vida espiritual, quantas vezes nos acontecem determinadas situações que a gente olha e fala, e agora? Como que eu vou sair dessa? Como que vamos consertar tudo isso? Porém, se você fizer um instante onde você respira fundo, você visita o seu passado, você vai lembrar quantas foram as vezes que tinha tudo para dar errado e no momento final Deus abençoa e tudo se realiza e tudo se resolve da melhor maneira possível. Então, a gente que já tem um pouco de caminhada, nós temos essas histórias ao decorrer da nossa vida. E isso são testemunhos. Toda vez que você conta para alguém próximo a você algo que você vivenciou e que parecia que estava tudo desandando, que parecia que tudo ia dar errado, mas no final, de uma forma surpreendente, Deus deu o último ponto do alinhavo, puxou e ficou perfeito. Isso é testemunhar com a vida. Infelizmente, depois de 2000 anos de igreja, depois de tantos milênios de existência de civilização, as pessoas ainda têm algumas resistências a uma verdade. Quem se coloca no caminho de busca de conversão, de santidade, quer uma participação mais assídua na igreja e tudo mais, que pessoa que busca obedecer a Deus, as pessoas pensam, ah, mas quem vai para a igreja não tem mais problemas. Tem, só que a diferença está na forma com que a gente atravessa os problemas. Porque a gente sabe que as nossas mãos não estão balançando ao vento. Tem alguém segurando a nossa mão. Nós temos a mãezinha do céu que nos conduz a Jesus. Nós temos o anjo da guarda que está sempre ao nosso lado. Nós temos um Deus que está sempre olhando por nós. E, diferente de tantas outras pessoas, nós que nos colocamos na vivência da espiritualidade, nós temos consciência disso. E, se não é o tempo todo, quando acontece da gente resvalar na fé, porque pode acontecer, nós somos humanos, nós vamos respirar fundo, rezar uma Ave Maria bem rezada, vamos voltar para nós mesmos, né? Porque tem momentos que parece que a gente está fora de si, e aí nós recobramos a história da nossa vida, o quanto Deus já nos abençoou, o quanto Deus já nos surpreendeu, o quanto Deus agiu na nossa vida nos momentos certos. E o quanto a gente cresceu em meio às tempestades, em meio às esperas. Gente, quando nós passamos por uma área rural, por exemplo, e vemos aquela plantação linda, ali é praticamente o resultado. Claro, queremos a colheita e queremos desfrutar daquilo que foi produzido. Mas e lá no começo? Quando o agricultor preparou a terra, bagunçou, mexeu, revirou, revolveu tudo aquilo. Pensa numa bagunça, pensa nos pedaços de terra que saíram voando. E, com o passar do tempo, põe ali adubos, fertilizantes, a semente, não sei a ordem. Eu não sou de plantar, né? E vai crescendo, vai passando o tempo, Deus manda a chuva no tempo correto, aí vem os primeiros brotinhos, é bonito, mas ainda está meio distante do ponto final que se quer, e aí ele cresce, vira uma planta na sua
plenitude. Tem umas que maiores, outras menores, então depende da cultura. E aí, enfim, o momento da colheita. Mas, antes da colheita, quanto tempo veio? O preparar a terra, que é trabalhoso, o esperar as chuvas oportunas, e é uma espera. O agricultor, a pessoa que planta, ela não tem esse domínio. Por mais que a meteorologia diz, tem previsão de chuva para tal dia, não temos certeza se essa chuva vem. Não temos certeza se essa chuva virá calma ou se virá uma chuva de pedra que derriça as plantinhas, impedindo a produção, né, atrapalhando a produção e a colheita, enfim. Tanta coisa pode acontecer. Então, o agricultor ele não tem outra alternativa a não ser esperar em Deus, esperar o tempo certo. E hoje, com essa facilidade de WhatsApp, de internet e tudo a um clique e ali tudo na palma da mão, nós esquecemos de esperar. Esquecemos o quanto é importante, o quanto nós podemos esperar. Enquanto nós sofremos as demoras de Deus, porque enquanto a gente está na situação, parece que Deus está demorando, né? Então, nós podemos chamar de demoras de Deus. Depois que tudo passa, assim como aquela criança que estava ansiosa querendo comer o bolo, mas tem que separar os ingredientes, tem que colocar na ordem certa, bater tudo certinho, depois colocar na forma e esperar ali uns 40 minutos para assar, dependendo da idade da criança, isso é uma eternidade. E a criança não tem outra alternativa a não ser esperar as demoras da mamãe, as demoras do forno, não é? E depois que come, esquece que demorou, porque vivencia aquele momento tão saboroso de comer o bolo que a mamãe, a vovó, a pessoa fez ali para ela. Então, nesse processo de esperar, nem sempre é fácil esperar essa solução, esperar as respostas, nem sempre é fácil. Porém, temos que nos lembrar e dizer para nós mesmos: eu sou uma pessoa grande, eu sou uma pessoa amadurecida, eu preciso saber esperar. E como que a gente espera? Sentado de pernas cruzadas, balançando o pezinho, impaciente? Não, é fazendo alguma coisa. O que está no nosso alcance, a gente faz. Agora, quando chegar a parte de Deus fazer a parte dele, nós não temos que ter uma espera passiva. Nós podemos usar o tempo sabiamente para outras coisas. E saibamos que tudo tem um processo. As mulheres que desejam engravidar, eu passei por essa espera. Foram anos esperando, enfim, a gravidez aparecer, esperando, enfim, a graça acontecer. Mas o que a gente faz enquanto isso? Põe a casa em ordem. Às vezes, lá no grupo 9 Meses com Maria, algumas mulheres me procuram justamente falando disso. Adélia, eu estou esperando, eu quero engravidar e não acontece. Aí eu pergunto para elas: as contas estão em dia? Vocês já conseguem, enquanto casal, se organizar a ponto de ter uma sobra todo mês? Por quê? Não dá para a gente romantizar as coisas. Quando o bebê chegar, ele precisará de roupas, alimento, volta e meia alguma medicação, porque a criança até os 3 anos de idade, ela está ali com a imunidade oscilando, né? Então é muito fácil que ela precise de medicação. E nem sempre terá na unidade de saúde. O primeiro ano de vida é o período que a criança mais cresce, mais desenvolve. Então, ela está sempre trocando de roupas. Não dá para a roupinha que ele saiu da maternidade, ele chegar lá perto de 1 ano. Não, em 2, 3 meses já não serve mais. Então,
precisa ter um preparo para isso. Aí, às vezes, a pessoa está ali naquela economia do tipo que espera o cartão virar, né, o vencimento do cartão, para ir fazer uma outra compra. Gente, como que você, se você não está organizado, não, realmente não é a hora da bênção. Quando nós estávamos esperando, não era isso que estava acontecendo, mas Deus estava nos trabalhando no coração, na fé, na paciência, na humildade, no silêncio, fazendo com que a gente fosse crescendo em meio a tudo isso. Porque quando depende de mim, eu vou lá, faço e aconteço e tal. E aí quem é que vai levar os créditos? Eu. Eu levantei cedo, eu meti a cara nos estudos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí eu fico naquela agitação, agitação, acontece as coisas, eu nem valor dou e ainda acho que tudo fui eu que fiz. E a gente vai afastando Deus da equação, a gente vai esquecendo que Deus está ali agindo o tempo todo, abençoando, instruindo, capacitando, direcionando, abrindo portas. E a gente pensa que é a gente que está fazendo, que está indo lá e abrindo as portas, está indo lá e preparando o terreno, está indo lá e fazendo tudo. Então, quando acontece determinadas situações, a gente começa a ficar muito agitado, 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 mas nós tiramos Deus da equação muitas vezes. Nós esquecemos da batalha espiritual que existe. Nós não fazemos o silêncio necessário para ouvir as respostas de Deus, para ouvir as indicações de Deus, o que Deus quer para a nossa vida. E em meio a essas agitações, a gente vai se frustrando, porque aí vai dar de cara com situações que vão muito além e que não é só a minha vontade de abrir portas, precisa da bênção de Deus e eu nem sempre vou conseguir ver isso, já que em momentos anteriores eu acreditei que eu fiz, eu aconteci, eu fui lá e dei conta, eu fui lá e abri a porta, nem que for numa voadora. Então, nós vamos nos acostumando com essa ideia de que eu posso tudo, mas vai chegar num momento em que eu não terei outra alternativa a não ser entender que é Deus quem faz, é Deus quem abençoa, é Deus quem direciona, abre as portas, prepara tudo para gente. E aí eu vou sofrer. Eu vou sofrer porque quando eu me coloquei no centro dos acontecimentos da minha vida, me colocando no pódio, achando que eu sou a mais, chegará um momento que eu terei que tirar essa máscara de Deus, porque eu começo a achar que eu faço tudo, então eu sou o Deus da minha própria vida. E aí, arrancar essa máscara não vai ser fácil, e aí vai doer, e aí vai machucar. Primeiro, porque eu me iludo achando que sou eu, e vou curtir um tempo batendo a cabeça, perguntando, me questionando e até me culpando, procurando onde é que eu estou errada. E quando eu oriento as mãezinhas no grupo, como no exemplo que eu dei, que tem que se preparar também economicamente para receber as bênçãos que são os filhos, bênçãos requer responsabilidade também. Então, o que que acontece? Eu não estou ali dizendo, olha, Deus não te deu porque você ainda não merece, Deus não te deu porque ainda você não está podendo receber. Não, não é isso que eu queira dizer. Eu só estou dizendo, então, já que ainda não aconteceu, continue fazendo o que te cabe, continue se preparando, continue sonhando sim, mas trabalhando naquilo que você pode, enquanto espera que Deus faça parte dele.
reconhecendo que sim, nós temos muito a fazer, mas a cereja do bolo é Deus quem vem e coloca no momento adequado, no momento oportuno. Então, se você se encontra nesse momento, em meio a dúvidas, em meio a acusações, ah, é culpa minha, ah, no verão de 86 eu fiz isso, eu estou pagando agora. Calma, calma. Precisamos respirar, precisamos colocar em oração, precisamos esperar. E nos tempos de hoje não é fácil. Eu vivo no momento atual, eu sei, não é fácil. Nós estamos acostumados a tudo num clique, a rapidinho vai a mensagem e volta. Estamos numa era de velocidade. Essa era digital é tudo muito rápido. Gente, a gente não precisa levantar do sofá para ir até a televisão trocar de canal. É aqui, ó, no dedinho, sentadinha, esticadinha ali no sofá, o canal troca de, a TV troca de canal, aumenta o volume, liga, desliga. Então tá tudo muito fácil, tá tudo muito rápido e prático. Infelizmente, isso contribui para quê? Para que a gente fique ansioso, para que a gente queira tudo rápido, para que a gente não queira silenciar. Porém, o cristão, ele precisa ir em muitos momentos com o pé mais devagar, não pisa tão fundo nesse acelerador. Vai ter momentos que nós precisamos remar contra a maré, e remar contra a maré exige força, porque se a gente for a favor da maré, nós iremos para onde o curso do rio está indo, para onde a multidão está caminhando, e não. Se Deus dotou cada um de um cérebro que está em bom funcionamento, use esse cérebro. Não faça porque está todo mundo fazendo. Não vai para onde está todo mundo indo. Pense, consulte a sua consciência, consulte a Deus. O que Deus espera de você, o que o teu anjo da guarda te aconselha a fazer naquele momento. Lembre-se do único mandamento que nós vemos de Nossa Senhora: fazei tudo o que Ele vos disser. Pensemos o que Jesus quer para nós, o que Ele espera de nós em cada situação que nós vivemos, em cada momento da vida. E confiemos que Deus sabe o melhor. Deus permite que nós estejamos em determinadas situações para ser sal e luz ali dentro. Deus permite que determinadas pessoas se aproximem de nós, mesmo que sejam pessoas difíceis de lidar, para que de alguma forma a gente leve o testemunho para essa pessoa e faça com que essa pessoa, através do nosso comportamento, se questione, reavalie, pense se não é melhor trocar os rumos da sua vida. Deus pode e vai falar através da nossa postura, das roupas que usamos, do tom de voz que nós falamos, dos nossos compromissos, do nosso jeito de ser e de agir em todas as circunstâncias. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão olhar para nós e vão perceber: nossa, parece que você nunca tem problema, você está sempre sorrindo. Nossa, você transmite uma paz tão gostosa. Eu gosto de estar com você, eu gosto de conversar com você. Nossa, que legal, você viu um lado da situação que eu não tinha visto. E aí a pessoa vai começar a prestar mais atenção em você e te dar espaço para você demonstrar que você é cristão e que toda essa paz, essa tranquilidade, esse jeito de olhar e procurar as coisas boas da vida é porque você se aproxima de Deus. É porque os céus têm uma comunicação direta com você e com o seu coração.
que através dos exercícios espirituais que muitas vezes a igreja nos recomenda, a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, vai melhorando enquanto pessoa e vai podendo ajudar outras pessoas a perceber qual é o caminho. E qual é o caminho cristão? O caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que está te faltando? Saber qual é o caminho? Gente, o caminho a gente já sabe, é Jesus. A tua vida está meio sem graça? Jesus é a vida. Está em meio a situações que aparentam muitas mentiras, muitos enredos para te machucar, para te ferir, para te colocar em cilada? A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Então, em Deus, nós podemos encontrar todas as respostas, mas para isso, silencie o coração, faça uma oração bem feita, espere em Deus, fecha um pouquinho a boca, para de ficar reclamando e murmurando, porque quando a gente reclama, quando a gente murmura, a gente infelizmente chama a concorrência para vir perto da gente e nós não queremos. Nós queremos que ele se afugente de perto de nós, não é verdade? Jesus, a verdade, o caminho e a vida, que seja sempre em sua vida e que seja sempre procurado por você. Procure sempre Jesus, caminho, verdade e vida. E tenha a hashtag de hoje. A palavra-chave de hoje é confiança. Confie em Deus. Cumpra os mandamentos de Deus, busque o direcionamento de Deus e espere o ordenamento de Deus na sua vida, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Já está acontecendo, mas ainda você não viu. Assim como a criança que vê a mãe pegando ovos, farinha, óleo, e ela pergunta: mas eu quero bolo, eu não quero óleo, eu não quero nada disso. Calma, criança, o bolo vai ficar pronto. Confiança. Boa noite, dorme com os anjos. A mãe te ama.